Olá, crianças, bom dia! Hoje nós estaremos continuando o estudo com a nossa revistinha Explorer, que tem como tema central, Ruth, um drama familiar. Hoje nós estaremos estudando a lição 9, que traz como tema o nascimento de Samuel. E o nosso texto base, ele vai se encontrar em 1 Samuel, no seu capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 28. E antes de nós estarmos lendo a palavra do nosso Deus, para nós estarmos meditando e aprendendo mais, nós estaremos falando com Ele por meio da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações e nos dá, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Fica, Senhor, com as nossas vidas. É o que te pedimos, no nome santo e precioso do teu Filho Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então hoje nós continuaremos falando sobre a história de Ana. Ana, como nós vimos nas aulas passadas, ela ainda não tinha filhos, e isso a deixava muito triste, ainda mais quando Penina, a outra esposa de seu marido, o Eucana, a provocava, zombava dela por esse motivo. E nós vimos na aula passada, então, que Ana ela toma uma decisão, ela ora ao Senhor e faz um voto com ele, dizendo que se o Senhor ouvisse as suas súplicas e se atentasse então para a sua aflição e lhe desse um filho homem, um filho varão, ao Senhor ela o daria todos os dias da sua vida. Ela devolveria então ao Senhor. E vemos no texto que no dia seguinte, depois de Ana ter orado ao Senhor no templo, em Siló, Eucana e sua família levantaram cedo, adoraram a Deus e voltaram para sua casa em Ramá. E depois de algum tempo, o Senhor respondeu à oração de Ana. E Ana ela ficou grávida, e no tempo certo ela deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, e explicou que havia pedido esse filho ao Senhor, e por isso ela havia dado aquele nome à criança. E após um tempo, chegou o dia de Eucana e sua família voltarem a Siló para oferecerem sacrifício ao Senhor, como eles faziam todos os anos. Mas Ana ela não foi,
Ela disse que assim que o menino parasse de mamar, ela o levaria ao santuário de Deus e lá ele ficaria toda a sua vida, conforme ela havia prometido ao Senhor. E Eucana, seu marido, disse para Ana fazer como achasse melhor, para que ela ficasse em casa então, até que o menino desmamasse, e então cumprisse a promessa que havia feito ao Senhor. Ana ficou em casa, amamentou seu filho, e quando o menino foi desmamado, por volta de 2 ou 3 anos de idade, ela o levou para Siló. E levou também consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha, aproximadamente uns 10 quilos de farinha, e um odre, um recipiente cheio de vinho. E os pais de Samuel ofereceram aquele novilho em sacrifício e levaram o menino para o sacerdote Eli. Ana disse ao sacerdote que era ela aquela mulher a quem ele tinha visto orando e pedindo um filho ao Senhor, e contou também que Deus havia lhe concedido o seu pedido, atendido às suas orações, e por esse motivo ela estava o trazendo de volta ao Senhor. Aqui no versículo 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias em que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Então, quando Ana leva de volta Samuel para o templo, para que ele servisse ao Senhor por todos os dias de sua vida, eles adoraram ao Senhor. E nós podemos aprender com esse texto, com essa passagem de hoje que nós lemos, com essa parte aqui da história de Ana, que a oração ela é muito importante em nossa vida, pois foi por meio da oração que Deus ouviu as súplicas de Ana. E assim nós também, nós devemos orar por nossas famílias, orar pelos nossos irmãos, e nós nunca devemos perder esse costume, esse hábito de conversar com Deus. Outra coisa que nós podemos aprender com a nossa lição de hoje é sobre quando nasce um bebê em nossa família. Quando nasce um sobrinho, um priminho, uma irmãzinha ou um irmãozinho, nós podemos até pensar que os nossos pais, eles nos deixaram de amar ou que nos amam menos do que a criança, do que o bebê que chegou. Mas isso não é verdade. Os nossos pais, eles nos amam de igual forma. A diferença é que os bebês, eles necessitam de mais cuidado. E por isso que muitas vezes o papai e a mamãe dão mais atenção ao filho menor, ao bebê, ao recém-nascido. E o nascimento de uma criança sempre foi considerado como bênção, desde os tempos bíblicos. Em primeiro lugar, os filhos eles seriam responsáveis por cuidar dos pais na velhice e dariam continuidade ao nome da família. E as mulheres que não tinham filho, como no caso de Ana, elas eram menosprezadas e viviam aflitas. E a história de Ana é um grande exemplo, porque Ana ela orou a Deus e foi atendida em seu pedido. Deus ouviu as súplicas de Ana, pois Deus ele tinha um plano especial para a vida de Ana e para a vida do seu filho Samuel. Ana confiou em Deus e entregou a sua vida e o seu filho aos serviços do Senhor. Ana teve a sua fé recompensada. Ela creu no poder de Deus, que Deus poderia dar um filho a ela, e Deus recompensou a fé de Ana. E ela cumpriu a promessa que havia feito ao Senhor, levando o menino, ainda muito jovem, desde muito pequeno, para o templo de adoração e o dedicou integralmente ao Senhor. E semana que vem nós continuaremos falando sobre a história de Ana, sobre essa linda história de fé, e nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje. E para finalizar a nossa aula, nós falaremos o nosso motto, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tenham todos uma ótima semana.